Tudo para você ficar bem informado, bem informada sobre a área da Previdência Social, você encontra aqui no Jornal Alerta Geral. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Agora comigo e a presença do professor Paulo Bacelar. Bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luzenor. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Mais uma vez aqui juntos para responder as perguntas dos ouvintes. São muitas perguntas, mensagens acumuladas ao longo dos últimos dias, professor Paulo Bacelar, como, por exemplo, a pergunta da Suênia em Iguatu, na região centro-sul do Ceará. Sou professora, tenho 45 anos de idade, 21 anos de contribuição como professora. Com quantos anos irei me aposentar? Olha, Luzenor, ela vai ter que ter 57 anos de contribuição e 25 de... Peraí, 57... Desculpa. 25 de contribuição e 57 anos de idade. Então ela vai ter mais 4 anos, né? Para as 25, vai ter 49 apenas, né? Vai ter que ter 57 anos para poder se aposentar. Professor Paulo Bacelar, o Antônio Pinto está na região metropolitana de Fortaleza, diz que participou de uma audiência na Justiça Federal. O juiz concedeu o BPC para ser implantado em 20 dias, isso lá no dia 7 de abril. De lá para cá, professor Paulo Bacelar, não veio o benefício e ele quer saber o que pode fazer. Nesse caso, professor Paulo Bacelar, a Justiça Federal já determinou ao INSS para implantar o benefício, o INSS contestou. Pode ter esse contratempo na vida do Antônio Pinto? Luciano, está tendo realmente esse problema. O INSS tem demorado bastante a implantação do benefício. A Justiça Federal está criando um sistema onde a concessão vai ser automática na hora de implantação, né? Porque já tem aquela demora, né? Do processo todo. E aí, na hora que dá certo ainda o INSS demora, então eles ainda estão tentando aí fazer um sistema para implantação automática que vai facilitar bastante a vida de todo mundo, mas por enquanto ainda realmente está demorando, ele tem que aguardar essa implantação. O advogado, o que ele tem que fazer é informar o juiz que o INSS ainda não implantou o benefício. Você pode nos ajudar a fazer o Jornal Alerta Geral encaminhando perguntas, dúvidas para o nosso 085 99273 4353. Maria das Graças, na cidade de Cruz. Gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, se como mãe de um filho falecido tem o direito a algum benefício, ou seja, pensão por morte, professor Paulo Bacelar? Luciano, existe a pensão por morte do pai para o filho, né? O filho, os pais... Pai ou mãe? Os pais, eles estão na segunda classe de dependentes. Então, a primeira classe de dependentes é cônjuge, companheira, né? Filhos até 21 anos de idade, menores enteados tutelados, menores de 21 anos de idade. E segunda classe, os pais. Ou seja, os pais passam a ter direito à pensão se aquela pessoa, né, que faleceu não deixou filhos nem companheira, ou esposa e esposo. Então ela passa a ter direito, só que ela precisa também provar dependência econômica. Então a mãe, ela precisa provar que dependia economicamente daquele filho para ela ter direito à pensão, mas há a possibilidade sim de concessão da pensão para os pais. Neste caso, desde que o filho, professor Paulo Bacelar, tenha vínculo com o INSS, se tivesse vínculo. Se ele é segurado da Previdência, né, e que ela prove a dependência econômica. Essa dependência econômica é provada por pelo menos duas provas de dependência econômica. Ele pagava o aluguel da casa, né? Pagava o supermercado. Então, ela tem que ter aí essas provas de dependência econômica do filho para ter direito à pensão. E essas provas têm que ser documentais, professor Paulo Bacelar? Documentais. Se ela tiver pelo menos uma prova, Luciano, existe a possibilidade de um advento que a gente pouco falou aqui, que é a JA. É a justificação administrativa. O que é isso? Ele tem uma prova apenas da dependência econômica, mas eu faço uma justificação administrativa através de testemunhas. Mas eu preciso ter, no mínimo, uma prova material. Precisa ter uma prova documental.
para eu chamar testemunhas e ó, ela morava sozinha com o filho era solteiro, ele é que fazia tudo dentro de casa, ele que ajudava, a outra testemunha vai também falar, então ela teria condições de fazer essa JA, que é uma coisa interessante que pouca gente solicita no INSS. Olha, dona Maria das Graças, tudo bem explicado. Você que está na cidade de Cruz pode buscar os caminhos desse benefício previdenciário dentro dessas orientações dadas pelo professor Paulo Bacelar. Por sinal, professor Paulo Bacelar, você já passou por Cruz, sabe onde é que fica o município de Cruz? Luciano, eu já passei por todas as cidades, você pode falar aí, todas. Todas as cidades, as 184 cidades do interior do Ceará. E, Luciano, eu sabia que eu já estou querendo fazer agora essa mesmo projeto no estado do Rio Grande do Norte. Poxa, eu tenho vontade parabéns. de conhecer o interior do Rio Grande do Norte. Não é só a praia, né? Não é só ali o litoral. Existe serra também, como no Ceará, o sertão. Então eu quero fazer isso no Rio Grande do Norte também. De repente até puxar aí os ouvintes do estado vizinho, né? Na hora. Olha, mas conheço o Cruz, é pertinho ali de Marco, né? Você veio da Bahia, já conhece os 184 municípios do Ceará. Claro que nós dificilmente iremos, eu e o jornalista Beto Almeida, ter a oportunidade de conhecer os mais de 400 municípios da Bahia, que é o estado natal do Paulo Bacelar. Porque há poucos dias eu perguntei, Beto Almeida, você sabe onde é que fica Teixeira de Freitas? Aí ele disse... Ceará não, Beto, já fui respondendo. Ele disse Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, Alagoas... Nossa. Paraíba, Pernambuco, ele chutou todas. Eu digo, poxa, Beto, eu tenho que entregar um mapa da Bahia pra ti. Quase no sul da Bahia, no extremo sul da Bahia, quase no Espírito Santo já. Olha, então, a dona Maria das Graças em Cruz nos acompanha pela FM Expresso da região metropolitana de Sobral, a 91.3, de onde vem também a pergunta da Eliane Nunes, que está em Sobral. Gostaria de saber se posso me aposentar. Tenho 25 anos de contribuição e 56 anos de idade. 25 de contribuição, já tem o tempo mínimo, mas precisa ter a idade mínima de 62 anos de idade. Até lá, professor Paulo Bacelar, é importante que a Eliane continue vinculada ao INSS. Sim, se ela for autônoma, ela tem que contribuir todo mês. Se ela for facultativa, ela pode contribuir uma contribuição a cada 6 meses para garantir a sua qualidade segurada até completar os 62 anos de idade. Antônio em Russas, tenho 46 anos de idade, 26 anos de contribuição de carteira assinada, 25 anos no caso. Ele diz, tenho como me aposentar se eu acrescentar provas da atividade rural ao longo de 10 anos? 25 anos de contribuição, né, professor Paulo Bacelar? Já está garantida aí a aposentadoria como trabalhador urbano, desde que chegue aos 65 anos de idade. Mas eu sinto que o Antônio quer antecipar o benefício para ir pelos caminhos da aposentadoria rural. Olha só interessante. Se ele tiver 25 anos de contribuição e 10 anos rural antes de 2019, ele vai ter 35. Vai ter direito à aposentadoria antes da reforma da Previdência. Porque aqui, ó, não é questão de aposentadoria híbrida. 25 anos, professor Paulo Bacelar, ele tinha de contribuição. Então, se ele provar mais 10 rural, ele vai ter 35. Ah, sim, entendi. Olha só, Antônio, essa explicação do professor Paulo Bacelar, repete. Esse 35, se ele tiver esses 10 rural, mais os 25 urbano, ele vai ter 35 anos e vai ter direito à aposentadoria se tiver as regras de transição. O ruim aqui é que ele tem uma idade bastante baixa, né? Para regra de transição. Então não vai ter regra de pontos, não vai ter regra de idade mínima. Mas se esses 35 for considerados antes de 2019, ele vai ter direito adquirido, porque vai ter 35 anos antes de 2019. Mas pelo que eu entendi, professor Paulo Bacelar, ele fechou 25 anos de contribuição agora em 2025. Exato. Ou seja, antes de 2019 ele tinha na faixa de 20 anos na atividade urbana e 5 anos na agrícola. Mas se ele tiver mais tempo rural, mais de 10, para fechar os 35 antes de 2019... fecha os 35. Isso aqui, Luzano, não é aposentadoria híbrida, que precisa ter a idade de 65. Lembra a história da pizza? Da pizza. Só é idade híbrida se ele fechar tempo rural com urbano para fechar os 15 rural com rural urbano. 10 rural mais 5 urbano. Aí ele teria que ter a idade híbrida, aí teria que ter 65 de idade. Mas nesse caso, basta os 35. Chegam mais perguntas pelo nosso WhatsApp 085 99273
4353. Você anota este telefone, este número, porque é o caminho seguro para você tirar as dúvidas na área da Previdência Social. Geraldo, em Icó. Eu trabalhava com uma empresa, sofri um acidente, perdi uma mão e no tempo que eu sofri o acidente, eu estava recebendo seguro-desemprego. Eu tenho o direito de receber indenização da empresa, professor Paulo Bacelar? Olha só a pergunta do Geraldo. Somente se for comprovado que a empresa agiu com dolo, com negligência ou com imprudência, né? Precisa ter a prova de que a empresa foi culpada pelo aquilo que aconteceu com ele. Eu entendi, professor Paulo Bacelar, que quando ele perdeu a mão, ele estava recebendo seguro-desemprego. Então já estava desempregado, né? Ele está desempregado, mas disse que sofreu o acidente na... Será que sofreu o acidente na empresa? Eu trabalhava com uma empresa, sofri um acidente e perdi minha mão. E no tempo que eu sofri o acidente, eu estava recebendo seguro. Então, como é que fica essa situação, professor Paulo? Se ele estava... Não, ele teria que ver se ele estava desempregado já e a empresa não vai ter a culpa que eu falei aqui, né? Que ele precisa provar a negligência, imperícia ou imprudência da empresa, né, que não deu, por exemplo, não deu para ele os equipamentos de proteção individual, deixou ele trabalhar de uma forma que ele pudesse se acidentar, então agiu com imprudência, imperícia ou com negligência. Então ele teria que ver. Se ele estava desempregado e não estava na empresa, aí não tem direito à indenização. Professor Paulo Bacelar, diante dessa pergunta e da dúvida do Geraldo, me surgiram outros questionamentos nessa relação. Por exemplo, professor Paulo Bacelar, em muitos casos nós temos pessoas que ficam recebendo o seguro-desemprego, voltam ao mercado do trabalho, paralelo ao seguro-desemprego, estão trabalhando em empresas, aí dizem o seguinte: olha, eu não quero minha carteira assinada agora porque eu quero continuar recebendo o seguro-desemprego. Diante dessa situação, como fica a situação dessas pessoas quando sofrem um acidente de trabalho a caminho da empresa ou voltando para casa? Ou mesmo dentro da empresa? Pois é, ele não vai poder ele não vai poder dizer que foi acidente de trabalho, né? Porque tanto ele quanto a empresa, os dois estão errados, né? Então aí o INSS, ao meu ver, ele pode aí considerar a fraude, né, daquele vínculo e não pagar o benefício previdenciário para ele como empregado, já que ele está trabalhando na empresa de forma ilegal. Aí teria que ir para a Justiça do Trabalho, aí teria uma questão judicial aí que vai poder ter vários desdobramentos, mas o início do caso ele é fraudulento, ele está trabalhando numa empresa recebendo seguro-desemprego. Mais uma mensagem agora do João em Tururu. Todos os sábados não perca um programa aqui na obra. Ele está trabalhando neste momento, ouvindo o Jornal Alerta Geral. E aí, João, desde já os nossos agradecimentos. Você está em Tururu, nos acompanha pela FM Agora 104.1 em Trairi, ou então pela FM Caxitoré 91.1 no município de Pentecoste, ou ainda pelas demais emissoras via internet, nas redes sociais. São hoje 40 emissoras que retransmitem o Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Convido também o João a nos acompanhar de segunda a sexta-feira, que eu estou aqui no bate-papo com o jornalista Beto Almeida. Mais uma pergunta, Cláudia Maria da cidade do Crato. Casei no civil no dia 25 de março de 1995. Nunca usei o sobrenome de casada, estou separada há quase 19 anos. Agora precisei, professor Paulo Bacelar, renovar minha identidade, mas tive que passar a usar o sobrenome do meu ex-marido. Agora eu pergunto ao senhor, professor Paulo Bacelar, pode dar problema no INSS? Eu tenho um pedido de auxílio-doença. Isso pode ter algum contratempo? Olha, pode. Se ela tiver com a identidade diferente da Receita Federal e o do INSS, vai dar problema. Então os dois tem que estar igual. Se tiver na Receita Federal com um nome e no INSS com outro, ela vai ter que fazer o acerto. E também ter o RG de acordo com o que foi decidido. Se é o nome de solteiro ou nome de casado, e tá tudo igual, porque senão vai dar erro na hora de pedir o benefício. Professor Paulo Bacelar, o Roberto Pinturas em Quixadá, ele disse que contribuiu por 7 anos e quer juntar com o tempo que vem pagando atualmente. Aí ele diz, só o INSS que trabalhou, só um órgão onde ele trabalhou não deu ciência do tempo de contribuição necessário. O que devo fazer, professor Paulo Bacelar? Quando ele fala órgão, eu não sei se é um órgão público ou se é alguma empresa. E aí, professor Paulo Bacelar, o Roberto não deu detalhes sobre a idade, mas quer
saber se pode juntar essas contribuições. Pode. A empresa, mesmo que ela não tenha contribuído, não tenha recolhido as contribuições previdenciárias, o segurado não pode ficar prejudicado. Ele tem que fazer o pedido de acerto de vínculo, né, juntando a sua carteira de trabalho e pedindo a inclusão daquele vínculo no CNIS, se a empresa não tiver feito as contribuições previdenciárias. Anselmo em Ocara. Olha só, professor Paulo Bacelar, ele disse que trabalhou de 2010 a 2016 na prefeitura. De 2017 até hoje contribui como MEI, como mototaxista. Está com 48 anos de idade. De 2007 até 2025 são 8 anos. Mais 6 anos lá atrás bate em 14 anos. Aos 48 anos ele precisa esperar até os 65 para garantir a aposentadoria. Exatamente, ele já tem 14 anos, né? E eu contei aqui, 6 anos mais 8, 14 anos de contribuição. 14 anos, vai ter mais um para fechar os 15, mas vai ter que ter 65 anos de idade para poder se aposentar. Agora uma pergunta curiosa, se o Anselmo tiver tido esses 6 anos como servidor público, professor Paulo Bacelar, aí ele entrou como MEI, se um dia ele voltar para a atividade do serviço público, ele pode ter 2 aposentadorias, uma no serviço público, aproveitando esses 6 anos lá de trás, e aí continuar contribuindo pela iniciativa privada, como mototaxista? Com certeza, ele vai ter aposentadoria no regime geral e outra no regime próprio de previdência como servidor. A Jane Leda em Crato, professor Paulo Bacelar, diz que a irmã é aposentada por viuvez, está com câncer e ela gostaria de saber se a irmã tem direito ao auxílio doença. Se ela tiver contribuições previdenciárias, estiver contribuindo com a previdência, mesmo ela sendo tendo a pensão, ela vai poder acumular com o auxílio doença dela, mas ela não vai ter auxílio doença somente por estar recebendo a pensão, ela precisa estar contribuindo com a previdência com a contribuição dela própria para poder ter direito ao benefício. Ou seja, Jane Leda, eu entendi que nessa resposta do professor Paulo Bacelar, o auxílio doença é garantido exclusivamente a quem tem vínculo com a Previdência Social, ou seja com carteira assinada ou com contribuinte individual, autônomo ali junto ao INSS. É isso, professor Paulo porque Bacelar? ela, como pensionista, ela é dependente e ela precisa ser segurada da Previdência para ter direito ao auxílio doença, mas pode acumular os 2 benefícios. Francisco em Calcaia, está no bairro Potira. Quem recebia 40% da empresa por acidente de trabalho se aposentou por invalidez, tem direito aos 2 benefícios? Eu já ouvi uma resposta aqui do professor Paulo Bacelar. Qual 2? Um dos benefícios é a pensão, ou aposentadoria por invalidez, ou um benefício, um auxílio por acidente, que é pago até o resto da vida, e paralelo a isso, a pessoa pode continuar trabalhando, professor Paulo Bacelar? Eu já ouvi alguma história aqui. Não, ele é aposentado por invalidez, ele não pode continuar trabalhando, nem na iniciativa privada. Ele disse, quem recebia 40% da empresa por acidente de trabalho, se aposenta por invalidez, tem direito aos 2 benefícios, ou seja, continuar recebendo os 40%? Não. Ah, sim, entendi. Não, ele está aposentado por invalidez, ele não vai receber mais os 40% da insalubridade, vai perder. Porque ele, para receber os 40% da insalubridade, ele precisa estar exposto àquela atividade nociva, né? Então ele não vai estar mais exposto, ele vai estar afastado. Então ele não vai receber os 2 benefícios. Aposentou, já era, ele vai se aposentar pela média de contribuições. Esses 40% que ele receber de insalubridade vai entrar na média de contribuições, vai entrar na média, né, para poder ter direito à aposentadoria melhor, mas dali para frente é somente o benefício. Professor Paulo Bacelar, mas quando você sofre um acidente de trabalho que fica inválido para determinada atividade, vai para o mercado de trabalho em outra função, esse auxílio acidente vai ser acumulado para o resto da vida? Aí é para o resto da vida. E qual é o percentual? É 50% do valor da aposentadoria por invalidez. Entendi. Né? Esses 40% que ele está falando é adicional de insalubridade. Entendeu? O auxílio acidente é metade, é 50% do valor da aposentadoria por invalidez. Esse aqui, ele pode continuar trabalhando, porque é somente o auxílio acidente. Mas aposentou por invalidez, aí perde
o adicional de insalubridade. Francisco, eu fiquei satisfeito com a explicação completa, segura do professor Paulo Bacelar e espero também que essa informação tenha sido útil para você e para os outros ouvintes que também se encontram nessa mesma situação. Francisca, em Apuiaré, sou representante legal dos meus 2 filhos, eu recebo o BPC, posso dar entrada em um BPC para mim? Ou seja, ela recebe o BPC dos meninos. Somos 4 pessoas na casa, nossa renda só corresponde aos 2 benefícios de prestação continuada. Sim, ele vai ter direito a acumular os 2 benefícios do filho com o BPC dele. Hoje houve uma mudança na legislação onde o Bolsa Família entra no cálculo da renda, mas o BPC continua sem entrar no cálculo da renda. Então ele pode ter direito a esse outro benefício. Há um limite do número de pessoas beneficiadas com o BPC dentro da mesma Por casa? Por enquanto não. A legislação ela foi alterada, né, para não gerar o BPC não valer como renda familiar para o cálculo de outro BPC. Então não tem limite. Agora, Luciano, aproveitar aqui que a pergunta de Apuiarés, na próxima semana teremos a corrida, né, lá em Apuiarés e o prêmio da... Qual é a próxima semana, professor Paulo Bacelar? Qual é o dia? Dia 19, é o outro sábado, né? Então, sábado. Na próxima segunda-feira que a gente vai mostrar os troféus a serem entregues pelo professor Paulo Bacelar lá na corrida patrocinada de iniciativa da clínica da doutora Raquel Alves. É uma corrida aí que incentiva as pessoas a praticarem atividades esportivas. Infelizmente eu não vou poder participar porque estarei ausente aqui do Ceará, mas o professor Paulo Bacelar vai nos representar e a gente faz questão de saudar a doutora Raquel Alves nessa bela iniciativa e o troféu, primeiro lugar para 2 km, 3 km, 5 km, para o homem e para a mulher, serão 4 troféus do Jornal Alerta Geral. Já estou aqui dando a informação, não sei nem se a Carla mandou providenciar esses troféus. Eu pensei que você ia estar correndo, Luciano. Eu vou correr em outro canto. Eu vou fazer o seguinte, professor Paulo Bacelar, eu vou pegar o troféu e vou sair correndo, vou completar os 5 quilômetros. Aqui, ó, tô com o troféu, mas é lá da doutora Raquel Alves. Então, para você que está em qualquer parte do Brasil, do mundo ou do Ceará, pode nos mandar a pergunta para o 085 99273 4353. Raimundo, em Barbalha. Sabe onde é que fica Barbalha, né, professor Paulo Bacelar? Barbalha é do lado de Crato, é o Crajubá. Crajubá, tá bem informado. Crato, Juazeiro e Barbalha, gente. O Raimundo diz o seguinte: tenho 35 anos de contribuição e 56 anos de idade. Quando irei ter direito à aposentadoria? 6 e 35 anos de contribuição. Ó. 91 pontos. 91. Se ele tiver 102 pontos, se aposentaria agora. Mas com 56, somente esperar aí a idade de 65. Porque, ó, já estamos com 64 anos para o homem na regra de transição da idade mínima. Então ele não encosta nos 65, já vai ser 65 em 2028. 25, 27, né? 64,5 em 2026 e 65 já em 2027. Então a regra da idade mínima vai morrer em 2027. Então somente aí com 65 mesmo para se aposentar. Agora, lá na reforma previdenciária, ele tinha mais ou menos 30 anos de contribuição. Isso não dá nenhuma vantagem para ele diminuir o tempo aí para... Se ele tinha 30 anos, já fez mais de 5 anos, né? Ele tem 35 anos hoje. Hoje estamos em 2025. 6 anos, a gente já está indo para 36 anos, né? Mas vamos dizer que ele tivesse 29. Né? 29 para 35 dão 6. 35 mais 6 dá 41, né? 35 mais 6... 41 anos. 41. Ele precisa de 41. Então, mais 56 mais 6, 62. Ah, 62. Pronto, aí, pelo menos uma boa notícia aí, 62, né, Raimundo? 62 antecipa aí em alguns 3 anos a aposentadoria. 62 anos de contribuição com 62 anos de idade com 41 de contribuição, ele fecha a regra de transição de 100%. Agora, Luciano, é importante aqui lembrar que para ele ter essa regra, ele precisa estar contribuindo até completar os 62, né? Não pode parar para fechar 41 exatamente quando fizer os 62 de idade. Tem pergunta do Vale do Curu. A Maria José em Umirim disse que o irmão tem 62 anos de idade, 25 anos de contribuição e quer saber da voz do professor Paulo Bacelar quando o irmão poderá pedir a aposentadoria. Pois é, aí nesse caso não tem regra de transição. Vai ser com 62 anos, 65 anos de idade, com certeza, para o irmão dela se aposentar.
Fazer uma pergunta, professor Paulo Bacelar. Se o irmão da Maria José, aos 62 anos de idade, parar de contribuir hoje, quando ele chegar aos 65 anos de idade, daqui a 3 anos, e se ele não contribuir mais, ele perde a condição de segurado com 25 anos de tempo de contribuição? Se for autônomo, perde, Luciano. Agora é assim, ó. Ele tem 25 anos de contribuição. Eu vou considerar que esses 25 foi sem perda da qualidade segurada. Nunca perdeu. Pagou esses 25. Ininterruptos. Ininterruptos. Ele vai ter direito a 24 meses segurado da Previdência. Certo? Então vai ter 64, né? Exato. Com 24 meses, que são 2 anos. Se ele comprovar, mesmo sendo empregado, mesmo sendo autônomo, se ele comprovar o desemprego involuntário, mostrar que daqui a 2 anos ele não conseguiu emprego, provar por algum motivo, levou o currículo, procurou o SESI, né? Os meios, Cine. o Cine, procurou o Cine, não arranjou emprego nesses 24 meses seguintes, ele aumenta para mais 12, e aí dá direito a mais 12 meses, dá direito a 36 meses, ele não perde a qualidade segurada nunca. Mas essa comprovação é meio chata, meio difícil. Então eu sugiro que ele, quando tiver 24 meses, daqui a 24 meses, ele volte a contribuir para não perder a condição de segurado, porque basta uma contribuição só, melhor do que ter que provar o desemprego involuntário. Eu fiz essa pergunta, Maria José, para aprofundar a explicação para o seu irmão e também para muitos outros ouvintes que nós temos aqui e com dúvidas semelhantes, mas o importante é que o seu irmão continue vinculado à Previdência Social para não ter nenhum contratempo. Linha direta 085-99273-4353. Alessandra Freitas está em Capistrano, diz que é microempreendedor individual, professor Paulo Bacelar, está com os anos de 2022, 2023 e 2024 sem pagar aquela contribuição. Estou grávida, será que eu vou conseguir tirar meu salário maternidade? Desata esse nó, professor Paulo Bacelar. Luciano, ó, na regra legal, ela precisa voltar à qualidade de segurada. Ela perdeu a condição de segurada. Então ela tem que pagar pelo menos 5 contribuições mensais antes do parto. O parto ainda tem essa condição de pagar os 5 meses? Contribua. Para você ter direito ao benefício de uma forma direta. Porque se você não completar os 5 meses, as 5 contribuições antes do parto, você com uma contribuição só, você poderá até ter direito, mas terá que ir para a justiça. Porque com uma contribuição só, você só vai ter qualidade de segurada, não vai ter carência mínima das 10 contribuições mensais antes do parto. Porque se ela pagar 5, ela já recupera as contribuições antigas, já fecha as 10. Então, se ela quiser contribuir as 5 contribuições para ela ter direito ao salário maternidade tranquilo, administrativo, ela faz. Se ela não tiver condição de fazer 5, ela com uma contribuição só vai dar direito, mas só na justiça. O INSS vai negar e ela terá que ir para a justiça. Quer dizer, uma forma mais fácil de conseguir é pagar as 5 contribuições. Professor Paulo Bacelar, agora nesse caso da Alessandra, tem outro complicador aqui, porque quando ela diz que deixou de pagar 2022, 2023, 2024, significa dizer que ela está também inadimplente com a Receita Federal? Mas aí é uma questão do benefício, ela não vai impedir da concessão do benefício. A Receita Federal vai ter que fazer as cobranças, né, administrativas para poder ela pagar, mas para o benefício ela pode estar inadimplente, que não há problema nenhum. Silva, em Pentecoste, tenho 41 anos de idade, trabalhei como doméstica, contribuí por 7 anos, desde 2020 que estou sem contribuir. Como faço para me aposentar daqui a alguns anos? Tem tempo, né, professor Paulo Bacelar? Mais importante fazer esse dever de casa, né, de recolher para a Previdência Social. Já tem 7 anos. Mulher, 62 anos de idade, ou seja, com mais 8 anos, fecha aí esse tempo. Vai lá no site do meu INSS, meu.inss.gov.br, e fazer a sua guia de Previdência Social, pagar a primeira contribuição para você já voltar a ter qualidade segurada e ficar pagando. A gente volta aqui com o professor Paulo Bacelar para responder a pergunta da Gerda Lúcia, em Senador Pompeu, que nos mandou a seguinte
Pergunta: pedi aposentadoria em 2020, já tendo tempo e idade. Pedi aposentadoria, se arrastou até 2022, professor Paulo Bacelar, quando ganhei o acordo, e esse processo se estende até hoje. Em 2022, como estava demorando muito, fiz outro pedido e esse pedido foi positivo e estou recebendo sobre esse pedido um salário bem baixo porque eu sou professora. A pergunta é: esse processo de aposentadoria que está parado para ser implantado desde o dia 8 de abril de 2023, que ganhei no acordo, e essa data está para implantação do benefício. Gostaria de saber quanto tempo ainda vai levar tudo isso. Deu para entender, professor Paulo Bacelar? Olha, para saber o tempo, não tem como, porque o INSS não está cumprindo com os prazos, né, necessários, e não tem como a gente saber quando é que vai ser implantado. Agora, como ela já está recebendo um outro benefício, o servidor ele vai ter que chamar a pessoa para optar qual dos dois benefícios você vai querer, porque se tem um benefício lá atrás para ser concedido, você vai ter que optar, ele vai ter que primeiro emitir essa exigência para você optar pelo melhor benefício, o benefício mais vantajoso. Paula, na cidade do Crato, tenho 46 anos de idade. Qual código devo escolher para contribuir para a Previdência Social? Tenho alguns anos de contribuição, mas não são muitos. Mas pelo menos, professor Paulo Bacelar, essa preocupação da Paula aos 46 anos de idade chega na hora certa para contribuir. Como tem 46 anos, ainda falta algum tempo ainda para se aposentar, ela poderia contribuir o valor acima do salário mínimo, que seria o código 1007. Salários acima do salário mínimo. Se ela quiser apenas o salário mínimo mesmo, aí você vai pagar 11% sobre o salário mínimo no código 1163. Né? O código 1007 é 20% entre o valor acima do salário mínimo e o código 1163 é de 11% do valor exclusivamente do salário mínimo. Tem outra opção, professor Paulo Bacelar. O MEI? Como dona de casa, se a Paula decidir contribuir como dona de casa, quais são as condições para fazê-lo? O código de 20% que eu falei ficaria no código 1406 e o código de 11% 1473, que seriam os mesmos percentuais, né? 20% acima do salário mínimo, 1406, e o código de 11% do salário mínimo no código 1473. Esses são os códigos para você poder contribuir. Eu estou insistindo em outra opção, mas aí você já... Eu não gosto de falar... Percebeu, né, professor Paulo Bacelar? Luciano, mas eu não gosto de falar Eu estou entendendo. Código, porque para pagar esse código de 5% do salário mínimo, existem alguns requisitos, que é o CAD único. Não pode ter não pode ter nenhuma renda declarada no CAD único, então... a pessoa pode estar contribuindo de forma indevida e acaba que lá na frente esses valores não vão ser considerados. Então, para garantir, eu prefiro informar apenas o de 11%. Tatiana, em Quixeramobim, minha mãe tem 71 anos de idade, 15 anos de contribuição. Ela recebe BPC, mas ela pode mudar para a aposentadoria? Olha só, professor Paulo Bacelar. Aqueles casos que a pessoa tinha o BPC e continuou contribuindo, né, como facultativo. Ou então... teve um benefício, já tinha 20 anos de contribuição, por exemplo, mas tinha 60 anos de idade e teve uma deficiência e teve um BPC deficiente. E aí, quando chegou à idade, 62 ou 65, caso o homem, vai ter direito também à aposentadoria. Então, ele pode fazer o requerimento do benefício de aposentadoria e o servidor irá pedir para que autorize a cessação do BPC. Você vai e pede a aposentadoria normal, que aí o servidor vai cessar o BPC para conceder a aposentadoria. Tatiana, se você fala que a sua mãe tem 15 anos de contribuição para a Previdência Social, aos 71 anos de idade, vale a pena sim solicitar essa aposentadoria dentro do que explica o professor Paulo Bacelar. Agora, se for trabalhadora rural com essa idade e confundir 15 anos de contribuição com 15 anos de recolhimento para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, não tem direito. Aí não, porque o trabalhador rural não poderia contribuir nem trabalhar e tendo um BPC. E a outra questão, professor Paulo Bacelar, é que a vantagem, por exemplo, para a mãe da Tatiana é que sair do BPC para a aposentadoria vai ter um benefício mais estável e ainda com um componente importante que é o 13º salário. E ainda gerando o direito à pensão por morte para o seu companheiro ou companheira. Marta diz o seguinte, ela não fala em que cidade se encontra, mas diz que a agricultora sofre com lúpus, professor Paulo Bacelar, e pergunta se pode ter um benefício permanente.
Pode, agora tem que estar... Ela é agricultora, que ela disse? Foi? Ela disse que é agricultora. Precisa comprovar a qualidade segurada, né? Como agricultora, para ter direito à aposentadoria por invalidez. Eu acabei de falar sobre essa explicação para a Tatiana em relação à atividade agrícola e também a contribuição para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E a pergunta da Maria em Cruz diz o seguinte: tenho 54 anos de idade, tendo 15 anos de contribuição ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais e possuo todas as provas da minha atividade como agricultora: ferramentas, enxada, sementes, comprovante do Garantia Safra, entre outros documentos que demonstram meu vínculo com a agricultura familiar. No entanto, professor Paulo Bacelar, há 11 anos trabalhei por curto prazo de 7 meses como contratada da prefeitura. Gostaria de saber se esse período pode prejudicar minha aposentadoria rural prevista para o próximo ano. Isso pode me impedir de ter reconhecimento para a aposentadoria na área agrícola, professor Paulo Bacelar? Não, depende. Os 15 anos ela precisa ter, excluindo esse período, né? Excluindo o período, ela tem que ter provas anteriores e posteriores ao tempo rural. Então, ela pode se aposentar, mas tem que excluir esse período. Professor, a exclusão, professor, pelo que ela diz, ela tem 15 anos vinculados à atividade agrícola. Há 11 anos teve esse vínculo de 7 meses com a prefeitura. Ou seja, foram 4 anos antes e 11 anos depois. Esse intervalo, essa interseção aqui não atrapalha a vida dela, porque ela já tem uns 15 anos como contribuinte, como vínculo na atividade agrícola. Ele vai ter que ter ou aquela atividade ser agrícola e não atrapalha, ou se for urbana, ela tem que excluir aquele tempo. E tem que ter provas antes e depois. Então, Maria, a resposta é boa para você. Se prepara, porque em 2026 você vai estar pedindo a aposentadoria aos 55 anos de idade. Ana Maria Maciel, em Pacoti. Sou professora temporária há vários anos e estava incapacitada para trabalhar. Estava com a síndrome de carpo e tendinite, tudo isso no braço direito. Quero saber quanto tempo a prefeitura paga. São 15 dias ou 30 dias, porque demonstraram a metade do meu salário, descontaram a metade do meu salário, mesmo com atestado médico e da fisioterapeuta. E aí, professor Paulo Bacelar, quais são os direitos da Ana Maria Maciel em Pacoti? Olha, se é auxílio-doença, a empresa realmente ela tem que ter, se for seletista, né? Ela tem que ter os 15 primeiros dias pago pela empresa. E a partir do 16º dia em diante, ser pago pelo INSS. Então, o INSS vai pagar uma parte do salário, a empresa vai pagar a outra parte. Aurélia, em Beberibe, vou fazer 55 anos de idade, já estou correndo atrás de provas para minha aposentadoria. Tenho síndrome do túnel do carpo, não consigo mais trabalhar. Posso contar com esse problema para ajudar nas provas, professor Paulo Bacelar? Pode. Ela tem que ter a prova, primeiro, a prova da incapacidade para o trabalho. Isso é importante. Precisa ter essa prova e aí ela dá entrada no auxílio-doença. Sueli, em Ocara, eu vinha sentindo muitas dores, descobri que tenho 4 hérnias de disco. Tenho direito a algum auxílio? Sou agricultora e dona de casa. Sim, ela sendo agricultora, tendo provas da atividade rural, ela precisa provar pelo menos 1 ano, né? 1 ano, porque é a carência mínima, para ter direito ao auxílio-doença. Com as provas rurais, ela entra com pedido de auxílio-doença, também juntando o seu atestado médico. Professor Paulo Bacelar, Paulo César em Quixeréia diz que contribui como autônomo 11%, aí ele diz acima do que ganho, porém esse valor representa 2 vezes ao mês por cada serviço prestado. Tem possibilidade de melhorar esse meu salário no ato da minha aposentadoria? Ou seja, uma aposentadoria melhor? Ele teria que ter a complementação do salário, né? Se ele recebe a prestação do serviço e a empresa vai descontar dele somente sobre a prestação de serviço, ele pode pagar o complemento como autônomo daquele mês, porque senão vai ficar só aquele serviço prestado naquele mês. Linha direta 085-99273-4353. Tércio, em Fortaleza. Tem uma tia que é servidora pública do governo, hoje está com 73 anos de idade, em atividade, trabalha no FunSaúde, a Fundação de Saúde, na FunSaúde, antes era regime de CLT, totalizando 175 meses de carência. Gostaria de saber se podemos pagar esse restante de meses
para ela se aposentar pelo INSS. Ou seja, são 180, professor? 180, falta 5, né? Pode fazer isso? Pode, mas daqui pra frente. Vai pagar mês a mês até completar os 5 meses. Daqui pra frente ela paga, estamos no mês de julho, né? Ela pode pagar o mês de julho ainda, até mesmo o mês de junho, que vence até o dia 15. Ela pode pagar o mês de junho ou julho e pagar mais 5 meses daqui pra frente, que ela vai poder completar os 180 meses de carência. Elias, em Jaguaruana, a gente tem falado tanto sobre o BPC, benefício de prestação continuada, que são frequentes as perguntas sobre esse tipo de auxílio. Por exemplo, o Elias diz que a esposa recebeu o Bolsa Família e na pandemia recebeu o auxílio emergencial, mas depois foi cortado por causa do BPC e agora eu soube que pode colocar o BPC junto com o Bolsa Família, que não é proibido. Pode receber o Bolsa Família e eu receber o BPC? Olha só, professor Paulo Bacelar. Luciano, pode receber os dois, pode acumular o BPC com o Bolsa Família. O que não pode é o BPC, agora, a mudança que houve na legislação, agora, para que o Bolsa Família ele conte como renda para o cálculo do BPC, que antes não contava. Então, a gente falou até no programa passado sobre isso. O Bolsa Família, ele entra agora no cálculo da renda per capita familiar para a concessão do BPC. E vice-versa. Para a concessão da Bolsa Família, também o BPC vai contar também para o cálculo da renda familiar para ter direito ao Bolsa Família. Então, ele pode acumular, mas vai entrar no cálculo da renda. O Elias tem outra preocupação para garantir a proteção desse guarda-chuva da Previdência Social, que ele quer saber, professor Paulo Bacelar, se a esposa pode pagar como dona de casa para o INSS e lá, aos 62 anos de idade, ela se aposentar. Hoje ela tem 46 anos de idade. Qual é o tempo que ele quer? Ele quer saber se ela pode pagar como dona de casa. Pelo jeito ela está no CAD único, né, professor Paulo Bacelar? Então ela pode ter aquela contribuição de 5%, é isso? Tá no CAD único, mas não pode ter renda familiar. Ela não pode ter renda pessoal, Luciano. Por isso que é complicado falar dessa dona de casa, Ela tem que estar no CAD único? Tem, mas a renda dela tem que ser 0. Então, muitas vezes, a própria assistente social coloca lá R$10 de renda, coloca R$1 de renda dela, pessoal. Então, a renda dela, para ela pagar nesse código da dona de casa, tem que estar 0. Qual é a renda dela? 0. Qual é a renda familiar? 2 salários mínimos, mas a dela, pessoal, tem que ser 0. Pode ter a renda do marido, pode ter a renda do irmão, do filho, mas a dela tem que ser 0. Por isso que é complicado contribuir na cota de dona de casa. Ela tem que ter certeza que no CAD único está correto para ela poder pagar. Professor Paulo Bacelar, mas no caso de quem está no CAD único não recebe o Bolsa Família, isso não entra como renda? Para o dona de casa, não. Nesse caso, não. O Bolsa Família vai entrar no cálculo da renda do BPC, mas o cálculo da renda da dona de casa, para ela pagar os 5% do salário mínimo, não entra. Professor Paulo Bacelar, o Manuel em Brejo Santo mandou aqui uma mensagem bem longa. Ele diz o seguinte: como sempre eu acompanho vocês todo sábado e quero parabenizar por esse belíssimo programa, tirando nossas dúvidas na área da aposentadoria. A minha pergunta hoje é só para saber, a minha mensagem é só para saber se meu auxílio por incapacidade foi prorrogado até dezembro de 2025 e já tenho tempo, a idade de 66 anos de idade. Quando eu chegar em janeiro de 2026, quero dar entrada na minha aposentadoria e, ao mesmo tempo, pedir a prorrogação do meu auxílio para, se a minha aposentadoria demorar a sair, eu não ficar sem rendimento, pois os meus compromissos dependem desse auxílio. Ou se é melhor eu pedir a transformação desse auxílio em aposentadoria, já que faz 3 anos que recebo mesmo esse auxílio. E aí, professor Paulo Bacelar, gostaria que vocês vissem a minha melhor situação, o melhor caminho para eu me aposentar para garantir o benefício. Professor Paulo Bacelar, antes da sua resposta, com 65 anos de idade, ele já não pode pedir a aposentadoria hoje? Pô, eu agora não sei por que ele quer, é porque o benefício dele vai até fevereiro de 2026, né? Até janeiro de 2026, ou seja, ele quer continuar recebendo o benefício. Ele não pode se antecipar não, professor Paulo Bacelar?
Luciano, ele já pode pedir. O que vai acontecer? Ele não precisa pedir a prorrogação, né? Porque nesse caso, você mesmo já disse, ele já tem uns 65 anos. Exato. Então ele pode pedir a aposentadoria. O servidor ele vai verificar que tem o auxílio-doença e vai solicitar que ele autorize a cessar o benefício. Então ele precisa estar com o benefício cessado para conseguir conceder a aposentadoria. Ao mesmo tempo, ele já pode ligar para 135 e pedir a alta médica do benefício para pedir a aposentadoria para já o benefício já estar cessado. Mas ele disse que não quer ficar sem receber aquele pagamento, né? Então ele tem que fazer uma coisa ou outra, ou pedir logo a cessação do auxílio-doença, ou pedir o benefício de aposentadoria e esperar que o servidor, então o próprio pedido da aposentadoria, ele já autoriza o servidor a acessar aquele auxílio-doença para poder conseguir a aposentadoria. Agora, tem um detalhe. Não é interessante, às vezes, a aposentadoria ser concedida logo e cessando o auxílio-doença, Luciano. Porque olha como é complicado isso, para você ter que chamar o segurado, às vezes, para explicar. Se ele se aposentar e só cessar o benefício, ele não vai computar esse benefício no cálculo da sua aposentadoria. Olha como tudo tem que ser calculado. Computado do ponto de vista de tempo... De tempo e de salário também. Os salários do auxílio-doença não irão ser contados no cálculo da aposentadoria dele. Porque para contar, ele precisa intercalar com o período de trabalho. Então ele precisaria cessar o auxílio-doença, contribuir de novo, voltar a contribuir e depois pedir a aposentadoria para poder aquele tempo do auxílio-doença ficar intercalado entre períodos de trabalho para poder contar. Então, às vezes, nem vai valer a pena computar isso, porque não vai diminuir nada, nem vai aumentar. E por isso precisa calcular para poder dar a informação concreta para um segurado como esse, precisa fazer cálculos e aí não tem como. Sou Paulo Bacelar, neste último bloco e bem curto do Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, com a pergunta do nosso ouvinte, ou da nossa ouvinte Lidomar, em Pentecoste. Tenho 33 anos de contribuição, 51 anos de idade, sou concursado da prefeitura, no caso aqui, um contribuinte homem, Lindomar. Quando é que eu posso dar entrada na minha aposentadoria? 33 anos de contribuição, 51 anos de idade, professor Paulo Bacelar. Concursado da Prefeitura de Pentecoste. Mas é seletista, né? Aí eu não sei. Não sei. Lembra aquela tabela que eu te Lembro, professor Paulo Bacelar. Estou tentando buscar aqui. Vou buscar para ver se Pentecoste tem Instituto Próprio de Previdência. Por exemplo, é regime geral. Ó, pensando aqui, se for regime próprio de Previdência, ele vai ter que ter 65 anos e 25 de contribuição no mínimo. Com 33, é possível que a regra da reforma da Previdência de Pentecoste não tem Instituto Próprio de Previdência Social. Então já adiantamos aqui, não tem regime próprio. Então ele vai se aposentar, considerando aqui 33 anos. Faz os cálculos. Em 2019. Ele falta 8 anos, Zenon. 8 anos. 33 mais 8... 41. Ele vai se aposentar com 41 anos de contribuição e 59 anos de idade. 59 anos. Olha que beleza. Tá perto, viu? Regra Tá de transição dá de 100%. Só que ele vai ter que ter 100. Desculpa, ele vai 101. ter que ter, desculpa, ele vai ter que ter 60 anos. 60? Ele vai ter 59. Então um aninho a mais. Ele se aposenta com 69 e 42 anos de contribuição. Não, 60 anos. 60 anos. 60 com 42 anos de contribuição. Para finalizar... Melhor, né? Porque ele teria que ter 65 anos de idade. Para finalizar, professor Paulo Bacelar, mais uma dúvida sobre BPC. Keliane, em Morada Nova, diz: recebo o BPC do meu filho de 7 anos de idade. Agora apareceu no app do INSS falando de uma reavaliação de deficiência. Isso é uma nova perícia? É uma coisa que a gente tem abordado muito. É nova perícia. Aqui. O BPC, ele tem a prerrogativa de fazer revisões a cada 2 anos. Então ele pode, se o INSS sim, pode chamar um BPC para fazer a avaliação, a nova avaliação. Por isso que é importante manter o CAD único atualizado e manter também os laudos e atestados médicos atualizados também. Para finalizar, professor Paulo Bacelar, agora sim tem a pergunta da Antônia Erlândia da Silva em Crato com o seguinte conteúdo: eu tenho um irmão com glaucoma gravíssimo, não está conseguindo trabalhar, ele é microempreendedor, contribui por 8 anos, ou contribuiu, aí parou, ele parcelou e já tem 6 meses que ele paga. Ele tem direito ao auxílio doença? O parcelamento, ele não vai entrar no CNIS. Então,
Se ele perdeu a qualidade de segurado, ele tem que voltar a contribuir normalmente, além do parcelamento, para ele poder ser segurado e pedir o benefício. Final da nossa conversa aqui, Marcos Sulan, eu o deixei satisfeito, Marcos, porque você me impressionou para eu andar mais rápido e terminar logo. Perfeito, jornalista Luzelor de Oliveira. Perfeito, né? Então tá tudo em paz. Para você que não recebeu resposta, a sua pergunta está bem guardada. E não esqueça de anotar na sua agenda o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Professor Paulo Bacelar, grande abraço, bom final de semana, até o nosso próximo encontro aqui no Jornal Alerta Geral. Obrigado, Zenô. Até o próximo encontro, se Deus quiser. No sábado nos encontraremos a partir das 7 horas da manhã. Abraço.